dores de cabeça, inflamação, amigdalite, câncer, asma, doenças autoimunes, autismo, TDAH, Alzheimer, Parkinson. Todas essas doenças têm uma estreita ligação, se não como causa principal, mas também como desenvolvimento, com a questão da nossa disbiose intestinal. E é sobre isso que nós vamos conversar. Acompanhe o nosso vídeo de hoje. Você com toda certeza já deve ter ouvido falar de um projeto famosíssimo que aconteceu no mundo chamado Projeto Genoma. A função desse projeto foi fazer uma espécie de mapeamento dos nossos genes e é um projeto que foi ali até 2003, algumas partes do projeto foram até 2005 e foi extremamente importante para a gente conhecer como é que o nosso corpo ele está construído do ponto de vista genético. E uma das coisas que realmente chamou muita atenção das pessoas nesta época foi que a quantidade de genes que nós temos no nosso corpo é relativamente pequena se comparada com outros seres que habitam esse planeta junto com a gente. E uma das perguntas que foram feitas nesse momento foi: tá, mas se o corpo não é tão complexo assim do ponto de vista genético, como é que a gente consegue produzir uma série de coisas que são importantes para a nossa vida? As vitaminas do complexo B, por exemplo, nenhuma delas é produzida pelo corpo humano, são todas processadas por bactérias. E a bactéria é que é o ponto-chave dessa nossa conversa, porque se descobriu que as bactérias fazem muitas funções que o nosso corpo não consegue fazer. Tanto que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. 80%, em torno de 60% a 80% do nosso sistema imunológico depende dessa proteção das bactérias que estão ali no nosso intestino, que estão na nossa pele, estão na mucosa do nosso nariz, estão na uretra do homem, estão no canal vaginal da mulher. Então, nosso corpo está recoberto dessas bactérias. Decorrente disso, começou em 2007 um programa que foi menos conhecido, menos falado, não teve tanto glamour como o Projeto Genoma, que foi o Projeto Microbioma. Professor Júlio, o que é o Projeto Microbioma? É o projeto que estudou essas bactérias e as relações que essas bactérias têm com o nosso corpo. E disto surgiu um livro muito famoso, muito legal, de uma pesquisadora que participou do Projeto Microbioma, que eu diria para você que é leitura obrigatória, se você quiser entender esta relação das bactérias com o nosso corpo, que é esse livro da Alana Collen, ou da Alana Collen, se quiser, depende da tradução, que se chama 10% Humano. Por que 10% humano, professor? Porque se descobriu, se entendeu que para cada célula do nosso corpo nós precisamos de outras 10 células que não são humanas, vivendo em nós. Então, nessa proporção, mais ou menos 10:1, por isso que nós dizemos que nós somos apenas 10% humanos. Bom, nessa semana nós já fizemos aí uma peregrinação pela saúde intestinal, falamos dos probióticos, que são os bichinhos que estão ali no nosso intestino, falamos dos pré-bióticos, que são as comidas, os alimentos que mantêm essa bicharada toda vivendo bem, e hoje nós encerramos a nossa trilogia falando dos simbióticos. Professor Júlio, o que é simbiose? Para a gente poder entender o que é simbiose, nós temos que trabalhar um pouco o conceito para entender o que é a disbiose. Bom, o que é disbiose? A palavra, o prefixo dis, ele já está mostrando ali que algo não está funcionando bem. Por isso, quando a gente fala descansar, é fazer o contrário. Alguma coisa, a gente está fazendo o contrário. Então, a disbiose é esse desequilíbrio que o nosso intestino sofre quando nós ou ingerimos alimentos que não são muito interessantes para a nossa microbiota ou fazemos uso de produtos, como é o caso dos anti-inflamatórios, como é o caso dos antibióticos. Então, a disbiose é um desequilíbrio no funcionamento do nosso intestino
em relação às bactérias. Como assim, professor? Bom, aqui vem o conceito de simbiose. Bios é de vida e o prefixo sim quer dizer que é uma espécie de parceria que nós fazemos com essas bactérias, com esses fungos que estão ali no intestino. Então, como é que funciona o processo todo? Nós temos as células epiteliais ali do nosso intestino, que são os enterócitos, e essas células, elas regulam toda a parte de entrada de nutrientes no nosso corpo. No entanto, esses enterócitos, eles não conseguem sozinhos fazer, por exemplo, a nossa defesa. Diferente do que acontece com a pele, no intestino, o nosso sistema imune, ele funciona de uma forma um pouco diferente. Porque o que acontece? Nós também temos bactérias na nossa pele? Temos. Mas quando uma bactéria bate, ela vai bater ali naquela região em específico e o nosso sistema imune vai atacá-la exatamente naquele espaço. Quando essa bactéria cai no intestino, você imagine que o intestino é um tubo, né? Essa bactéria não tem para onde ir. Então ela vai ficar rolando ali dentro do intestino e ela vai ficar sendo analisada pelo teu sistema imune, em parte por conta dessas bactérias que fazem a simbiose, e essa bactéria vai ser, ao longo do trato digestivo, vai ser atacada primeiro pelas bactérias que tem no nosso intestino, que são benéficas. Para você entender bem essa relação, eu trouxe aqui para você um queijo. Olha, eu vou me aproximar aqui da câmera para mostrar para vocês. Isso aqui é um queijo do tipo brie. Esse queijo do tipo brie, como vocês podem ver, ele está recoberto aqui de um fungo. Este fungo leva um nome muito interessante, que você com certeza conhece, um produto feito a partir desse fungo. Penicillium camembert. Penicillium, professor, penicillium, penicilina? Sim, tem a ver, é do mesmo grupo, é da mesma família do penicillium que nós fazemos a penicilina. Bom, por que eu trouxe o queijo aqui para vocês? Para mostrar e poder entender como é que o nosso intestino funciona. Então, imagine, olha aqui, vou me aproximar bem aqui de você, ó. Imagine que essa parte branca do queijo seja as nossas células, sejam as nossas células epiteliais, os nossos enterócitos. E esta camada, esse filme que há bem por cima do queijo aqui, ó, formado por esses fungos, o Penicillium camembert, seja o microfilme lá no nosso intestino formado de bactérias que nos protegem. Se vocês observarem, o queijo aqui dentro ele não está estragado. Ele só tem essa camada pelo lado de fora. E você também não vai perceber a existência de nenhum outro tipo de micro-organismo ali nessa superfície do queijo. Por que não? Porque esse microfilme que se forma sobre o queijo, uma das coisas que ele faz é criar uma proteção ali do queijo para que absolutamente nenhum outro micro-organismo passe por ali. E a mesma coisa acontece com o nosso intestino. Então esse microfilme está lá para nos proteger. Por isso que a gente sempre fala que de 60% a 80% de todo o nosso sistema imunológico, de todas as nossas barreiras imunológicas, estão no intestino. O que acontece, por exemplo, quando você come açúcar? Açúcar é o pior alimento que você pode imaginar para a nossa microbiota intestinal. Por quê? Porque além dele ser extremamente ácido e destruir essas bactérias, o açúcar também é comida de fungos que são maléficos ao nosso corpo, como é o caso da cândida. A cândida que causa infecção urinária nas meninas, que causa aquela boquinha branca na criança, o famoso sapinho, que causa uma série de problemas. E não é só a cândida, nós temos cerca de 4.000 tipos de bactérias e fungos que vivem no nosso intestino, e uma parcela enorme dessas bactérias, elas não são boas, elas não fazem bem para a gente, causando na gente um processo chamado disbiose, que é esse desequilíbrio, e essa disbiose, ela causa um fator que para a gente é muito problemático, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Quando esse microfilme de bactérias não consegue fazer essa proteção, começam a passar fungos, bactérias, proteínas mal digeridas. E aí nós temos alguns alimentos, o primeiro deles com toda certeza é o açúcar. Nós temos um segundo alimento que é um baita de um problema para o nosso corpo, que é o glúten.
O glúten, ele contém uma proteína dentro dele que torna o glúten elástico, que se chama gliadina. A gliadina, ela vai provocar no nosso intestino uma alteração muito grande de uma proteína que nós temos ali nos nossos enterócitos, chamada zonulina. A zonulina é a proteção do nosso enterócito que permite a entrada de nutrientes. É ela que faz essa regulação. E quando você come o glúten, o desgraçado do glúten, esse glúten transgênico, essa porcaria que nós temos hoje, para que ele fique mais elástico, a indústria coloca mais glúten. Se você for numa padaria, você vai ver que os padeiros, eles usam uma máquina que faz a massa do pão ficar lá sendo mexida durante 10, 15, 20 minutos para fazer o quê? Para ativar no glúten essa proteína que vai tornar esse pão mais fofinho, vai fazer o pão crescer mais bonito. Eu sei disso porque eu tive padaria e na nossa padaria a gente também tinha isso muito antes de eu saber dessas coisas. Quando a gente soube disso, a gente praticamente parou de produzir pães nesse sentido. Hoje a minha esposa ainda produz pães funcionais, que são pães que levam açúcar, que não é o açúcar branco, é o açúcar mascavo, que a gente não tem esse glúten desgraçado que faz tão mal para a gente não faz ativação desse glúten. Então, a indústria, de uma forma geral, para trazer aquele pão bonitinho, aquela cuca bonitinha, aquele bolo bonitinho, ativam ou adicionam o glúten, né? E isso faz com que a nossa zonulina, que é essa proteína que regula a entrada de nutrientes no corpo, ela dispare. E olha que interessante, quando a gente vai analisar as doenças autoimunes, muitas dessas doenças autoimunes têm como marcadores a zonulina. Aí a gente já sabe, por exemplo, que doenças do nosso intestino, doenças como o câncer, doenças como a fibromialgia ou outras doenças que são autoimunes, até o mesmo autismo, hoje está sendo muito estudado nesse sentido, né? Tem marcadores de zonulina lá, ou seja, o glúten altera significativamente a nossa permeabilidade intestinal. Um terceiro alimento, que na verdade não é alimento, mas ele está na nossa alimentação, é o cloro. O cloro é usado na água para matar bactérias. Só que quando você toma água clorada, infelizmente, você acaba dizimando toda a colônia de bactérias que você tem no seu intestino. E isso é um problema muito sério. Então, quando a gente vai olhar para a nossa alimentação, a gente vai ver que tem muita coisa errada na alimentação. O plástico, que foi tema de vídeo nosso, o alumínio, que foi tema de vídeo nosso, também são grandes causadores de hiperpermeabilidade intestinal. Os anti-inflamatórios, como eu disse, os antibióticos, os remédios para dor de cabeça, os anticoncepcionais, são todos grandes causadores de disbiose. Bom, já entendemos, professor Júlio, já entendemos que a disbiose é um problema gravíssimo. Como é que a gente faz para melhorar a nossa simbiose? Então, de novo, simbiose é o quê? É a boa relação dos nossos enterócitos com as bactérias que formam o filme intestinal e nos protegem de outros elementos que são maléficos. Bom, o nosso alimento mais nobre, com toda certeza, hoje largamente utilizado na medicina e na nutrição para fazer a correção dessa hiperpermeabilidade intestinal, é um aminoácido chamado glutamina. E agora vocês vão entender por que é que muitas pessoas fazem suco de couve para tomar de manhã cedo, porque a couve é uma das folhas, é um dos alimentos que mais tem glutamina. E a glutamina, além de corrigir a permeabilidade intestinal, também vai fazer bem para as nossas bactérias. Tem pré-bióticos, para quem já assistiu o nosso vídeo anterior, que são as fibras que essa planta tem. Uma outra planta muito conhecida, que no interior o pessoal chama de radicchio, né? Também tem muita glutamina. E um dos reis da horta, junto com a couve, é o nosso famoso espinafre. Então o espinafre, maravilhoso para isso. Esses todos eu colhi da minha horta hoje de manhã. Eu que não sou bobo nem nada, falo dessas coisas, mas cultivo na minha casa e uso na minha própria saúde. Então tá tudo aí, né? O que mais tem glutamina? As carnes, de maneira geral, também têm glutamina. O problema das carnes é que muitas delas
para serem produzidas, lá o agricultor, o pecuarista, o fazendeiro de peixe, eles precisam usar muito antibiótico para manter os bichos saudáveis. Então a carne tem glutamina por um lado, que é muito bom, porém por outro nós temos uma série de problemas aí no consumo excessivo de carnes, né? Então quem faz o consumo de carnes tem que ter um pouco de cuidado. Um produto extremamente saudável de origem animal, que tem muita glutamina, e para quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou um extremo defensor disso, é o ovo. O ovo também tem glutamina. Além de todos os benefícios que o ovo nos traz, né? É claro, a gente sempre dá preferência para esse ovo caipira, esse ovo da galinha que sorri. As pessoas falam assim, professor Júlio, como assim a galinha que sorri? Pois é, aquela galinha que está lá presa na gaiola, que tem 10 galinhas numa pequena gaiola, que só come ração, que não vê a luz do dia, essa é a galinha que chora. A galinha que sorri é aquela galinha que está lá no seu terreiro, que está ciscandinho o chão, que está pegando o sol, que está na natureza. Essa é a galinha que sorri. Brincadeiras à parte, nós temos aí a glutamina, que é um grande auxiliador na nossa simbiose, no bom funcionamento do nosso intestino. Nós ainda encontramos isso no óleo do coco, no azeite de oliva, nas castanhas, na cenoura. Então, todos esses produtos que eu estou falando para vocês são produtos naturais. São coisas que a gente deveria consumir o tempo todo, mas por conta da nossa vida doida aí, a gente consome muitos produtos alimentícios que são aqueles produtos que não são alimentos, eles imitam alimentos. Então, tem muito azeite ruim no mercado, existe muita margarina, existem muitos acidulantes, existem muitas coisas que fazem a nossa simbiose virar uma disbiose. Bom, com este vídeo nós encerramos aí a tríade, né, dos nossos 3 vídeos, o primeiro falando sobre probióticos, o segundo falando sobre pré-bióticos e agora nós terminamos falando sobre simbióticos. Quero dizer a vocês que tem uma série de livros em PDF de domínio público, inclusive um livro muito famoso do nosso Ministério da Saúde, que é de ampla distribuição, que eu tenho em PDF. Se você achou interessante, quiser conhecer um pouco mais, comente o meu vídeo, deixe aqui na descrição do vídeo, né, o seu comentário pedindo o livro com o seu e-mail, eu já mando para você por e-mail, para você fazer parte aí desse grupo de pessoas que estuda a saúde, que conhece a saúde e que vive muito mais e melhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já faça a sua inscrição agora, já deixa o seu like aqui também, porque assim você me deixa aqui motivado e feliz, trazendo conhecimento técnico de uma forma simples e que transforma a vida das pessoas. Beijo no coração, até o nosso próximo vídeo.